Oi, lindona, eu sou a Thalita Nascimento e este é o Casos de Família. Esse momento em que eu venho aqui compartilhar com você histórias e experiências reais que eu conheci através das sessões de constelação familiar. E no episódio de hoje, uma mulher que não tem força por fazer por si mesma e sempre acaba sendo enganada pelos outros. Vamos ver o que essa constelação nos mostrou? Bom, se é a primeira vez que você vem por aqui, eu quero te dizer que todos os movimentos que eu vou te mostrar com os bonequinhos aqui nesse vídeo aconteceram em um refratário com água e esses movimentos foram absolutamente espontâneos, não teve nem a minha interferência, nem a interferência da minha cliente. E essa cliente, que é uma cliente muito querida, uma cliente já de longa data, já passou por vários processos e mentorias comigo, chegou nessa sessão com a seguinte queixa: Thalita, eu quero ver por que é que eu não tenho forças de fazer as coisas por mim mesmo. Eu sempre estou fazendo as coisas pelos outros. E aí ela vai descrever melhor da onde vem esse sentimento, quais são as situações da vida dela que me ajudam a entender que sentimento é esse que ela está falando. E ela vai dizer assim para mim, por exemplo, não é que não é que as pessoas me enganam, eu me deixo enganar pelas pessoas. Muitas vezes eu sou muito boa, eu sou muito generosa e quando eu vejo as pessoas estão querendo me fazer de trouxa. E aí ela contou até uma situação para me ajudar a entender de uma sociedade em que ela entrou, investiu e assim que as outras sócias começaram a ter algum retorno daquele negócio, meio que quiseram colocá-la de lado. E aí ela estava tentando me explicar esse sentimento de sempre as pessoas parecem que querem me fazer de trouxa e eu não sou trouxa. E ela é realmente uma mulher muito inteligente, muito competente. Mas ela disse assim, mas eu me deixo enganar. E no final da história, a sensação que eu tenho é essa. Eu tenho muita força de fazer as coisas pelos outros, mas eu não tenho força para fazer as coisas por mim. Eu construí uma carreira, eu construí um patrimônio, mas, por exemplo, eu não tenho energia nem para reformar minha casa, nem para me mudar. Para fazer algo por mim mesma, falta força sempre. E me incomoda muito que as pessoas pensem que eu sou boba, que eu sou trouxa pela minha bondade. Bom, vamos olhar para isso então. E como eu já conhecia a vida dessa cliente, alguns fatos bem importantes para essa constelação que eu vou te contar hoje, você não vai ficar curiosa sobre isso, eu coloquei ela criança. Quando a gente coloca ela no refratário, no campo, como a gente chama, ela começa a dar uma volta assim, ó, 360 graus. Ela dá uma volta e para mais ou menos por aqui, olhando aqui. E aí, eu já sabia desse fato, né? Mas eu coloquei os pais dessa cliente, pai e mãe, e foi super... Isso daqui eu não sabia, isso aqui foi surpresa. Foi super impressionante, porque quando a gente colocou o pai e a mãe dela, o pai dela logo cai. O pai dela fica caído e a mãe dela fica aqui, ó, olhando pro pai dela, meio que de costas pra ela. E os pais dela são falecidos, disso eu já sabia. Eu perguntei, quem morreu primeiro, sua mãe ou seu pai? E ela disse, minha mãe. Falei, interessante. Ela falou, mas meu pai e minha mãe, eles eram muito ligados. Quando a minha mãe morreu, meu pai morreu junto, né? Ele ficou muito entristecido. Enfim, eles tinham um relacionamento muito forte. Falei, entendi, tá bom. Ok, deixei lá o pai e a mãe dela. Esse era o fato que eu já sabia. A mãe dela, dessa minha cliente, teve 4 abortos, 4 gestações interrompidas. E sempre que tem uma gestação interrompida, a gente vai olhar para isso nas constelações. Seja um aborto espontâneo ou até mesmo um aborto provocado. No caso da mãe dela foram abortos espontâneos, simplesmente os bebês não nasceram. Mas a gente precisava olhar para isso e eu tenho representantes para bebês. Eu sempre pergunto para cliente nesses casos, o seu sentimento é que eram meninos ou meninas? Nesse caso, ela sabia que eram meninos, as gestações interrompidas, porque havia certidão de óbito,
os pais tiveram todo esse cuidado. Mas eu coloquei representantes rosa porque eu não tinha 4 azuis, tá bom? Então, licença poética aqui da consteladora. E aí a gente vai colocar esses irmãos também nessa constelação. Por quê? Porque nesta família, esses irmãos existiram e têm uma importância fundamental para você entender essa constelação. A gente coloca os bebês e eles param mais ou menos assim. Um bebê para aqui, outro bebê para aqui colado na mamãe. E esses 2 bebês param desse exato jeito. Aqui, assim, ó. E ela olhando para os irmãos. E ela disse assim, são 3 gravidez que minha mãe perdeu antes de mim e uma depois de mim. E quando minha mãe engravidou, quando minha mãe estava me gerando, minha mãe me contava que como ela não sabia se eu ia vingar ou não, ela dizia assim, olha, bebezinho, você tem que ser forte, porque eu já perdi muitos bebês, então você tem que lutar por você mesma. E por tanta frustração de já ter perdido 3 gestações, a mãe dela não tinha mais esperança, não conseguia acreditar que ela de fato ia vingar. Então a mãe dela realmente se fechou nesse relacionamento com o pai dela e ela nasceu, vingou. Claro, os pais dela amaram muito ela também amou muito o pai, mas ela sempre disse, meu pai e minha mãe sempre foi os 2 muito fechados, muito unidos, e eu tinha que sempre me virar, sempre correr atrás das minhas coisas, porque eles sempre deixaram muito claros que entre eles não tinha espaço para mim, entende? Eles cumpriram a função de pai maravilhosamente bem, de pais, mas eles tinham um relacionamento muito sólido, e isso é saudável, tá? O que os pais delas fizeram foi colocar ela no lugar de filha, não como uma substituta para algo que estivesse ruim no relacionamento deles. Então tava tudo certo nessa família. Mas a gente vai trabalhar esse desenho e eu quero que você veja exatamente o que eu vi no dia dessa constelação. Olha aqui, ela olhando para os 3 irmãos que vieram antes dela e 2 deles bem na frente dela, como uma barreira, como um limite, realmente. E essa mãe, que foi a que perdeu esses bebês, sem conseguir olhar para essa situação. Mesmo esse bebê que a gente entendeu que foi a última gestação, a que veio depois dela, que se ligou tão profundamente a essa mãe, ainda assim, essa mãe não conseguiu olhar para isso, foi doloroso demais, foi pesado demais. Essa mãe sempre olhando para esse pai caído. E o que eu vou começar a trabalhar com ela nessa constelação por conta deste desenho que vocês veem aqui? Quando a gente chega numa família, a gente dá uma olhada, e isso é inconsciente, tá? Isso é um processo da alma. O que é que eu posso fazer por essa família? No caso dessa minha cliente aqui, ela entendeu que era uma honra muito grande ter vivido, porque antes dela, 3 já tinham morrido. E esse entendimento profundo da alma fez com que ela quisesse fazer, viver e conquistar pelos outros. Tanto que ela é uma mulher muito bem sucedida na carreira, no casamento, tiveram muitas coisas boas na vida dela, muitas conquistas, né? E ela decidiu que ela iria honrar essa oportunidade que ela teve de viver. E se você pudesse conhecer essa cliente pessoalmente, você ia ver o que é uma pessoa grata e o que é uma pessoa boa. Essa gratidão e essa bondade que ela expressa em todos os seus relacionamentos vem desse profundo sentimento de eu fui escolhida para viver, enquanto os meus irmãos não tiveram essa oportunidade. Mas também junto com isso veio um sentimento de dívida. Por que que eu fui escolhida para viver? Por que que eu sim e eles não? Então, aí vem a frase que ela me diz no começo da constelação. Eu tenho força para fazer pelos outros, mas por mim mesma não tenho força. E aí eu vou trabalhar muito esse conceito com ela, dessa bondade, dessa gratidão e dessa generosidade, porque quando ela olha um ser humano, quando ela olha alguém que quer abrir um negócio, quando ela olha alguém que está sem casa para morar, ela olha essa pessoa como um irmão, como um dos seus irmãos que ela não teve a chance de viver, que ela não teve a chance de conviver, que ela não teve a chance de dividir a infância, que ela não teve a chance de ajudar.
e ela ajuda essa pessoa. Só que muitas vezes essa pessoa não retribui para ela na mesma intensidade. Então, o problema dessa minha cliente não estava no pertencimento. Todos esses irmãos pertencem. Ela olha para esses irmãos, ela vê esses irmãos, ela tem consciência da existência desses irmãos. Mas o problema está na ordem, porque por muitas vezes ela se sente filha única. E aí fica muito pesado para ela viver, porque ela tem que fazer aqui então por 4 que vieram, 3 antes dela e 1 depois. A gente se colocar no nosso lugar, na nossa família, gera uma profunda paz no nosso coração. Ela não é filha única, ela é a 4ª filha de 5 irmãos. E quando ela se dá conta disso, dentro desse desenho da constelação, ela fica profundamente emocionada. E ela fala, às vezes eu até falo que os meus irmãos estão no céu, mas normalmente eu considero que eu sou filha única. Não, ela não é filha única. Ela é uma caçula, praticamente. Ela é quase a rapinha do tacho, só tem uma depois dela, né? Um irmão depois dela. E encontrar esse lugar nessa família é um lugar de paz. E aí talvez você tá pensando assim, mas o que esses irmãos mortos têm a ver com essa dinâmica dela de bondade? Tem a ver com a gratidão que ela sentiu por ter recebido a vida. E eu vou falar uma coisa pra você, o amor de irmãos é um amor extremamente profundo. E muitas vezes é nessas relações com os nossos irmãos que algumas dinâmicas da nossa vida são definidas. Por exemplo, no caso dela, ela quis fazer algo grandioso pelos outros, como se estivesse fazendo por um irmão dela. Então ela pegava uma pessoa qualquer, aleatória, e ela queria tratar aquela pessoa como uma irmã. Eu acredito que nós somos irmãos, mas no caso dela, esse movimento era para compensar uma falta e um sentimento de dívida. Por que que eu mereci e eles não? Então, eu tenho força para fazer, mas não por mim mesma, porque afinal de contas ela se sentia afortunada já por ter recebido a vida. E ela recebeu, além da vida, uma carreira, um casamento, sucesso profissional, construiu um patrimônio, mas tudo isso que ela conseguiu conquistar, ela queria dividir, ela queria dissolver esse patrimônio, porque no coração dela, o maior presente que ela já havia recebido era o presente da vida. Por isso uma pessoa tão boa, tão grata, tão generosa e tão agradável, mas que também carregava esse peso de não estar no seu lugar. Às vezes é muito bom fazer para os outros, para quem está recebendo, mas para você pode se tornar um peso se você não está fazendo pelos motivos certos, ou quem sabe, se você não sabe o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Por que é que eu estou abrindo mão de tanta coisa para mim para dar aos outros? E aí a gente trabalhou mais uma série de coisas aqui que não cabe dizer, mas fomos para as frases de solução. E nas frases de solução, ela vai dizer coisas lindas, como, meus irmãos, eu vejo vocês e eu assumo o meu lugar entre vocês. Eu sou a menininha, eu vim depois, vocês vieram primeiro e eu agradeço a vocês por terem aberto a madre da mamãe para que eu pudesse vir. Olha, gente, foi lindo, foi emocionante, foi profundo o que a gente viveu nessa constelação. Outra frase de solução é ela entregando esses filhos a essa mãe, né? Saindo desse lugar de olhar para esses irmãos na alma e dizendo para a mãe, aqui estão seus filhos, eu devolvo eles a você. E quando parecia que a constelação estava quase acabando, ela pergunta para mim, Thalita, mas por que meu pai está caído? Por que meu pai já entrou caído? E eu falei assim para ela, olha, isso representa um olhar para a morte. E ela falou assim, mas tem um detalhe que você não sabe. Eu falei, o quê? Ela falou assim, o meu pai foi suicida. Antes de conhecer a minha mãe, meu pai tentou o suicídio e depois conheceu minha mãe cuidou muito dele, eles se amaram muito, isso foi superado. Mas existe essa história na minha família. E estranhamente, os abortos que a mãe dela teve foram de meninos. Então onde estava a força e a potência de vida desse pai? A gente não entrou na história do pai porque não era o tema da constelação, mas com certeza eu disse para ela, tem uma história aí, e aí a gente pode entender por que não houve força e potência no seu pai para gerar filhos homens, mas houve para gerar uma filha mulher. E olha só
como essas constelações na água mostram até o que a gente às vezes nem pergunta para elas, porque essa posição do pai dela retratou exatamente como o pai dela estava na alma. Ele já tinha feito um acordo, um contrato com a morte muito antes de morrer. É por isso que eu tô apaixonada, cada vez mais apaixonada por essas constelações. E eu espero que a de hoje tenha te inspirado e tenha te ensinado alguma coisa de valor. E aí, curtiu essa história e refletiu? Por que é que às vezes você dá mais do que recebe dos outros? Em busca de qual tipo de compensação você está? Essa é uma constelação que nos convida a pensar nisso. Beijo lindona, até o próximo Casos de Família.